Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Durante mais de um século e meio, os 7 reinos de Westeros, unificados por Aegon, o Conquistador e a Casa Targaryen, viviam um estado de fragmentação em ao menos um ponto, o Principado de Dorne, que apesar de ter sido, em teoria, um dos estados que Aegon declarou como parte de seu novo reino, resistia ferozmente aos avanços de sua casa, se negando teimosamente a se deixar incorporar, para conservar a independência de que gozavam desde os tempos em que a princesa Nymeria e seu marido, o Lorde e depois príncipe Mors Martell, unificaram a península sob seu poder, tornando-a pacífica e próspera, apesar das dificuldades materiais de seu solo árido e de seu clima extremo. O lema da casa Nymeros Martell era insubmissos, não curvados, não quebrados, e eles o levavam muito a sério, se recusando a se render ao poderio dos dragões mesmo em face das piores chances, lançando mão de táticas de guerrilha e de terra arrasada para fazer frente ao avanço das tropas dos Targaryen. Durante boa parte deste período, as guerras dornesas se arrastaram, e personagens como o próprio Aegon I, o jovem e intrépido Daemon I e o indigno Aegon IV objetaram subjugar os dorneses, sem sucesso, com algumas baixas importantes, incluindo Rhaenys Targaryen, uma das irmãs esposas do primeiro Aegon, e o próprio Daemon I, que morreu jovem. No entanto, em algum momento, essa rixa de décadas precisaria ter uma espécie de fim, e os homens responsáveis por colocar esse fim na questão foram o rei Daemon II, o filho e herdeiro do indigno, e príncipe Maron Martell, de Lança Solar, através não de mais uma querela, mas sim de um contrato nupcial, em que Daemon se casou à irmã mais velha do príncipe e Maron, por sua vez, desposou a irmã mais jovem de Daemon. Aquilo colocou um fim definitivo às guerras, incorporando Dorne por fim ao reino, e para celebrar a assinatura dessa paz histórica, no ano 188 após a conquista, Daemon ordenou que um magnífico palácio de veraneio fosse erguido nos limites das Montanhas Vermelhas, bem próximo ao ponto em que as Terras da Tempestade, a Campina e Dorne se encontravam, não apenas como um opulento presente à sua própria corte, mas também como um testemunho de paz. O simbolismo por trás da construção de um palácio sem grandes defesas ou preparativos militares em um ponto que fora, até então e por muitos séculos antes, um dos locais mais perigosos em Westeros, era inegavelmente poderoso. Essa construção, aliás, contribuiu ainda mais para a visão geral do reino de que o governo de Daemon era excepcionalmente pró-dornês, dada a clara aproximação de sua corte do Principado. E ainda que isso não fosse, necessariamente, algo que todos os nobres Westerosi apreciassem, Daemon não se importou, pois a celebração da paz que viera afinal era mais importante. O local foi batizado como Solar Estival, ou Solar de Verão, dependendo da tradução, Summerhall no original em inglês, e era uma maravilha de se contemplar, embora os detalhes específicos sobre sua arquitetura sejam algo vagos. O rei Daemon, em seus anos de juventude, frequentemente se deslocava com parte de sua corte até lá, para apreciar o ambiente e para colher os frutos da paz que havia plantado. Mas conforme os anos começaram a pesar sobre si, ele passou a deixar a capital com menos frequência, e Solar Estival se tornou gradualmente menos utilizada. Por isso, a posse do castelo foi concedida ao seu filho mais jovem, o príncipe Maekar, e após o fim da primeira rebelião Blackfyre contra o governo de Daemon e a dinastia Targaryen, Maekar passou a manter ali sua própria pequena corte, recebendo inclusive o título de Príncipe de Solar Estival, o primeiro membro da Casa Real a receber tal alcunha, que depois se tornaria comum a todos os detentores posteriores do palácio. A posse de Maekar do lugar, mesmo sendo o filho mais jovem, foi possível graças ao fato de que o herdeiro de Daemon, o príncipe Baelor, já era o príncipe de Pedra do Dragão, enquanto os outros irmãos mais velhos de Maekar, os príncipes Aerys e Rhaegal, raramente se aventuravam para fora da corte, de modo que pareciam não se importar com isso. Depois do famoso torneio na Campina de Valfreixo, no ano 209 após a conquista, Maekar desejava que um de seus filhos, o príncipe Aegon, retornasse a Solar Estival para lá permanecer, mas os planos do jovem eram diferentes dos de seu pai, e o rapaz se tornou o escudeiro do famoso Sor Duncan, o Alto, o cavaleiro errante da Baixada das Pulgas.
Os Targaryen mantinham o costume de manter ovos de dragão na Fortaleza de Veraneio, embora as próprias criaturas já tivessem sido extintas há tempos, e sabe-se que o próprio Egg possuía um desses ovos no palácio. Quando o rei Aerys I, irmão de Maekar, escolheu Sir Brynden Rivers para ser sua nova mão, é dito que Maekar se recolheu a Solar Estival, pensativo, e lá permaneceu durante um longo tempo. Após a morte de Maekar e a ascensão de seu filho Aegon ao poder, como Aegon V, o Improvável, a Fortaleza de Veraneio continuou sendo bem utilizada e frequentada pela corte real, mas em uma de suas viagens até o complexo, os destinos de Aegon, de Sir Duncan e de quase todos os cortesãos ali presentes seriam selados. No ano 259 após a conquista, mesmo ano do nascimento do príncipe Rhaegar, filho primogênito do príncipe Aerys, que viria a ser coroado no futuro como Aerys II, um gigantesco e violento incêndio irrompeu no palácio, aparentemente vindo de lugar algum, e as razões por trás dele ainda não são conhecidas. Enquanto existem aqueles que acreditam até mesmo em uma ação criminosa, o que seria algo improvável, uma vez que Aegon V era um rei bem amado, existem também aqueles que suspeitam que a origem do fogo pode estar em uma ou mais tentativas dos Targaryen em fazer eclodir seus ovos de dragão, talvez até mesmo com o emprego de fogo vivo, a perigosa substância dos piromantes, capaz de explodir em chamas ao menor descuido, o que explicaria facilmente um incêndio de tamanha proporção. Seja lá qual for a verdade por trás do incêndio, o fato é que as chamas consumiram o belo palácio de veraneio dos Targaryen naquela noite, matando diversas pessoas lá dentro, dentre as quais o antigo herdeiro ao trono, o príncipe Duncan, conhecido como Duncan o Pequeno, Sir Duncan o Alto, que era então o senhor comandante da Guarda Real e, mais notavelmente, o próprio rei Aegon. Apesar de todas essas mortes, também ocorreu um nascimento ali, o do príncipe Rhaegar, no preciso dia em que a tragédia se deu, e tanto ele quanto seus pais, Aerys e Rhaella, foram capazes de escapar à calamidade, com Rhaegar sendo conhecido mais tarde por já ter nascido em um ambiente de tragédia e melancolia. Talvez por conta disso, Rhaegar tenha desenvolvido seu fascínio mórbido pelas ruínas do lugar, partindo constantemente da corte, sozinho, e cavalgando até o local onde Solar Estival se encontrava. E aqui, ele se encontrava feliz e, ao mesmo tempo, triste com as dolorosas memórias do incêndio. O príncipe tinha por costume passar horas entre as ruínas, entoando canções com sua harpa vertical, e dormia sob as estrelas, contemplando as memórias daquele evento que mudou por completo sua vida logo em seu início, e rememorando os fantasmas que dançavam nos salões agora ocos e arruinados do que fora, outrora, um dos maiores símbolos de poder e beleza que a Casa Real de Westeros possuíra.